Às vezes, acampar pode ser um pesadelo absoluto, e eu me recuso terminantemente a acampar novamente, mesmo depois de todos esses anos. Isso aconteceu há exatos 20 anos, quando eu era um adolescente de 15 anos, cheio de inseguranças, dúvidas sobre o mundo e uma cabeça cheia de ideias sobre como um garoto deveria ser. Hoje, aos 35, sou um cara comum de São Paulo trabalhando em um escritório de contabilidade, casado, com 2 filhos pequenos que vivem pedindo para irmos acampar. Eles adoram a ideia de aventuras na natureza, influenciados por aqueles programas de TV e livros de escoteiros. Mas eu, nem morto. Eu conto essa história agora, sentado no sofá da minha sala aconchegante, com uma xícara de café quente na mão e a chuva batendo na janela lá fora, porque finalmente decidi desabafar. Talvez para exorcizar os demônios do passado que ainda me visitam em noites de insônia, ou quem sabe para alertar alguém sobre os perigos reais e irreais que a mata pode esconder. Vamos lá, do começo com todos os detalhes que ainda me assombram, como se tivesse acontecido ontem. Naquela época, eu morava em uma cidadezinha pacata no interior de São Paulo, onde a vida girava em torno da escola, dos amigos da rua e das brincadeiras no campinho de futebol. Eu tentava fazer parte dos escoteiros depois das aulas, daqueles grupos locais que se reuniam no clube da cidade, com lenços no pescoço e promessas de honra. Eu nem tinha um uniforme completo, usava uma camisa velha que minha mãe costurou um emblema improvisado. Eles me deixavam participar de alguns eventos só porque eu insistia em ir com o meu melhor amigo, o Pedro. Ele era o tipo de garoto que todo mundo admirava. Alto para a idade, atlético, sempre o primeiro a se voluntariar para as tarefas difíceis, com um jeito confiante que fazia parecer que nada no mundo o abalava. Eu não era nada aventureiro por natureza. Os escoteiros nos faziam ficar em posição de sentido, decorar códigos de conduta, aprender nós complicados e marchar em formação. Aquilo tudo me dava um certo desconforto, como se eu estivesse fingindo ser alguém que não era. Eu preferia ficar em casa lendo revistas em quadrinhos ou jogando bola com a turma, sem regras rígidas. Mas o Pedro estava sempre lá, e se eu não fosse junto, mal o via nos fins de semana. Ele era meu melhor amigo desde o primário, daqueles com quem você divide lanches na merenda e segredos bobos sobre garotas da classe. Naquela época, eu pensava que era assim que um jovem devia ser, forte, corajoso, pronto para qualquer desafio. Eu olhava para o Pedro e via um modelo. Ele escalava árvores sem medo, nadava em rios gelados e contava histórias de aventuras como se fossem rotina. Eu queria ser um pouco como ele, ganhar essa coragem que me faltava, provar para mim mesmo que não era o garoto tímido que todos viam. Então eu ajudava nos eventos de arrecadação de fundos, vendendo doces caseiros porta a porta ou limpando o salão do clube depois das reuniões, só como desculpa para passar tempo com ele e, quem sabe, absorver um pouco daquela força. Aí veio a ideia do acampamento. Eu não era um escoteiro oficial, daqueles com distintivos e juramentos formais. Mas o chefe do grupo, um senhor barbudo chamado Seu Alberto, disse que eu poderia ir se quisesse, para aprender algo útil e sair da zona de conforto. Seriam 3 dias inteiros no Parque Nacional de Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, no Rio de Janeiro. Um lugar impressionante, com picos altos que tocavam as nuvens, cachoeiras cristalinas que desciam pelas rochas e uma mata atlântica densa, cheia de bromélias e orquídeas selvagens. Teríamos aulas práticas de sobrevivência, construir abrigos com folhas de palmeira e cipós entrelaçados, exercícios de primeiros socorros para curar arranhões ou picadas de insetos, navegação usando o sol e as estrelas como guias e até simulações de resgate em trilhas íngremes. Meus pais adoraram a proposta. Meu pai, que trabalhava na roça, sempre dizia que eu precisava endurecer um pouco, aprender a lidar com o mundo real, longe dos livros e da TV. E eu aceitei porque significava dividir uma barraca com o Pedro por um fim de semana inteiro. Imagina, noites conversando sobre planos para o futuro, contando piadas ruins e histórias de fantasmas ao redor da fogueira, sentindo que eu estava me tornando mais como ele, mais corajoso, mais forte. O Pedro tinha uma agenda lotada, pais rigorosos que o enchiam de responsabilidades, como ajudar na loja da família ou fazer cursos extras. Jura, se não fossem os escoteiros, ele estaria em aulas de violão ou trabalhando meio período no mercadinho do bairro.
Ele mal tinha tempo para ser criança, e eu admirava isso também, achando que era o caminho para virar um homem de verdade. O primeiro dia foi quase perfeito, ou pelo menos é o que eu me lembro antes das coisas desandarem. Chegamos de ônibus ao parque no final da manhã, depois de uma viagem pelas estradas sinuosas da serra. O sol brilhava forte sobre as montanhas verdejantes e o ar era puro, carregado com o cheiro de terra molhada, pinheiros e flores selvagens. Descarregamos as mochilas pesadas, cheias de barracas, sacos de dormir, panelas de alumínio e suprimentos como arroz, feijão e frutas, e montamos o acampamento juntos em uma clareira plana perto de um riacho. Eu me sentia útil pela primeira vez em muito tempo, rindo com o Pedro quando ele me ensinava a esticar a lona da barraca sem deixar folgas ou a cravar as estacas no solo macio com marteladas firmes. "Vê, João, é assim que se faz. Firmeza, cara, senão o vento leva tudo", ele dizia, com aquele tom encorajador que me fazia querer tentar mais. Almoçamos um churrasco simples na grelha improvisada, linguiça, pão e salada de tomate, sentados em troncos caídos, com o som de pássaros exóticos voando nas cotas das árvores e o vento fresco da montanha bagunçando nossos cabelos. Depois do almoço, o seu Alberto nos dividiu em grupos para praticar a construção de abrigos de emergência. Era para ganhar um distintivo de sobrevivência, daqueles que você costura no lenço e exibe com orgulho. Como eu não era oficial, me deixaram ficar com o grupo do Pedro, mas só como observador, sem tocar em nada para não atrapalhar o ritmo. Eu não sabia nada mesmo. Mal conseguia diferenciar uma folha comestível de uma venenosa, ou amarrar um nó que não se desfizesse no primeiro puxão. Em vez de ajudar, eu só ficava no caminho, tropeçando em raízes expostas ou fazendo perguntas tolas como: "E se chover?" Para compensar e me sentir menos inútil, saí sozinho para juntar gravetos secos e folhas grandes, pensando que poderiam usar para reforçar os abrigos ou acender a fogueira mais tarde. Enquanto andava por ali, com o grupo ainda visível entre as árvores altas e entrelaçadas, notei marcas estranhas em algumas cascas, arranhões profundos, recentes, como se algo grande e selvagem tivesse afinado as garras ali. Meu coração acelerou um pouco. Apontando para elas quando voltei, perguntei ao grupo: "Ei, galera, será que tem onça parda por aqui? Essas marcas parecem frescas, tipo garras afiadas." Todos riram, inclusive o Pedro, que deu um tapa no meu ombro e disse: "Relaxa, João, aqui no parque é seguro. Os animais grandes ficam nas partes mais fundas da mata, longe dos trilheiros. Provavelmente é só um veado catingueiro ou um macaco prego brincando." Mas eu não fiquei totalmente convencido. Olhei de novo para aqueles sulcos irregulares, profundos o bastante para caber um dedo, e senti um arrepio subir pela espinha. Voltei ao grupo, tentando não parecer o medroso do bando, mas por dentro, questionando se eu realmente tinha o que era preciso para ser como o Pedro, corajoso o suficiente para ignorar esses sinais. No final da tarde, o sol começou a se pôr atrás dos picos da serra, colorindo o céu de tons vibrantes de laranja, rosa e púrpura, como uma pintura viva. Estávamos todos exaustos, suados da umidade da mata e com um frio sutil começando a se instalar. Ninguém me avisou que as noites na serra podem despencar para temperaturas próximas de 0 graus, com neblina úmida que penetrava até os ossos. O Pedro me viu tremendo quando ajudávamos a preparar o jantar, uma sopa de macarrão com legumes, e me emprestou o seu moletom preferido, aquele verde-oliva com o emblema dos escoteiros bordado. Vi uma hesitação rápida no rosto dele, como se fosse doer emprestar algo tão pessoal, mas ele sorriu e disse: "Toma, mané. Não quero você congelando e me culpando depois. Seja forte, hein?" Apesar do cansaço acumulado das tarefas, carregar água do riacho em baldes pesados, cavar uma vala ao redor das barracas para drenar a chuva, coletar lenha seca sem danificar a flora protegida, eu estava me divertindo de um jeito estranho. Pela primeira vez, me sentia parte de um time, aprendendo lições que achava que me tornavam mais como o Pedro, resistente, pronto para o imprevisível. Isso até que, voltando de uma ida rápida ao banheiro, improvisado atrás de um aglomerado de pedras musgosas, ouvi vozes baixas e sussurradas perto da fogueira crepitante. "Por que deixaram o João vir junto? Ele nem é escoteiro de verdade, só fica no caminho", disse um dos garotos, o Felipe, que sempre se achava o mais esperto do grupo, com sua voz cheia de desdém. Prendi a respiração,
escondido atrás de uma árvore grossa coberta de cipós, e esperei o Pedro me defender, como um amigo de verdade faria. Ah, ele não tem mais nada para fazer em casa. Além disso, não é tão ruim assim. Ele tenta, né? Quem sabe aprende algo e vira gente. Respondeu o Pedro, com um tom casual que me cortou como uma faca fria. Não era tão ruim assim? Meu estômago se revirou como se eu tivesse engolido algo podre. O Pedro, o garoto que eu via como um exemplo de coragem e força, concordando que eu era um peso morto? Eu sabia que não tinha as habilidades deles, não corria tão rápido quanto Felipe, não escalava rochas como Pedro, não tinha aquela confiança inabalável, mas achava que a amizade bastava para nos divertirmos no fim de semana, que eu poderia aprender e me tornar melhor ao lado dele. A única forma de salvar essa viagem é botar ele para fazer as tarefas chatas e mantê-lo ocupado enquanto a gente faz o que vem fazer aqui de verdade. Tipo, lavar as panelas sujas ou vigiar o fogo a noite toda, disse outro garoto com uma voz azeda e risonha. Vou ver o que posso fazer para arranjar isso, murmurou Pedro baixinho, como se fosse uma ideia prática. Aquilo doeu profundo, como uma traição inesperada. O meu melhor amigo, o modelo de como eu achava que um jovem devia ser, se voltando contra mim? Eu era um fardo aos olhos de todos, um intruso que não deveria ter aparecido. Quando saí das sombras, fingindo que nada ouvi, todos se calaram de repente, me dando sorrisos falsos e forçados. Eu forcei um também, brincando. Ei, galera, o que eu perdi? Alguma história boa? Mas por dentro estava destruído, questionando se eu algum dia seria corajoso o suficiente para confrontar isso. Decidi que só precisava sobreviver ao fim de semana, sorrir, ajudar no que pudesse e nunca mais voltar aos escoteiros. Naquela noite, sem horário fixo para dormir, fiquei pouco tempo na fogueira ouvindo as risadas distantes e as histórias exageradas sobre fantasmas da nata. Deitei cedo na barraca, deixando eles conversarem sem mim, para não ser mais um estorvo. O frio era cortante, penetrando o saco de dormir fino que eu trouxe de casa, uma relíquia velha da família. Gostaria que alguém tivesse me avisado sobre o clima imprevisível da serra, para eu empacotar melhor, casacos grossos, luvas de lã, talvez até uma manta extra. Depois de um tempo, ouvi o Pedro entrar na barraca devagar, pisando leve para não me acordar. Acho que ele sabia que eu ouvi tudo, mas fingimos que não. Era mais fácil assim. Meu plano? Fingir dormir até o sono vir de verdade, ignorando o nó na garganta e as lágrimas que teimam em brotar. Mas o destino, ou talvez a mata em si, tinha outros planos cruéis. Depois de horas rolando no escuro, enrolado no moletom dele que ainda cheirava a suor e aventura, cheguei à conclusão horrível e inevitável. Precisava fazer xixi. Sair do saco de dormir quentinho pro frio da noite parecia tortura, mas o corpo não esperava. Achei ter ouvido barulhos lá fora, folhas se mexendo devagar, galhos estalando como passos leves, mas me convenci que era só a imaginação, o vento ou algum animal inofensivo como um gambá. Não queria acordar ninguém pedindo uma lanterna. A lua cheia brilhava forte no céu limpo, iluminando a mata com um brilho prateado e fantasmagórico, transformando as árvores em silhuetas sinistras. Saí da barraca o mais quieto possível, fechando o zíper devagar para não fazer barulho, e me encolhi no ar gelado que picava a pele como agulhas. Caminhei rápido para o banheiro improvisado, uns 200 metros dali, seguindo o caminho que memorizei de dia, uma trilha estreita ladeada por samambaias altas e pedras cobertas de musgo. Mas no escuro, tudo mudava de forma. As árvores pareciam mais altas e ameaçadoras. As sombras dançantes sob a lua cheia criavam ilusões de movimento por toda parte. Comecei a duvidar se estava no rumo certo. Era para virar à esquerda na árvore torta com raízes expostas? Estava tão focado no chão para não tropeçar em pedras soltas ou buracos escondidos que ignorei as luzes amarelas piscando nos arbustos densos à frente. Quando as vi, parei soco, o coração martelando no peito. Apertei os olhos contra a escuridão. Olhos.
olhos amarelos me olhando nas folhas úmidas, refletindo a lua como brasas vivas em uma fogueira moribunda. Lentamente, eles se ergueram, como se a criatura se levantasse de uma posição agachada, revelando uma forma sombria e imensa. Meu coração disparou como um tambor descontrolado, e eu corri, não de volta ao acampamento, estupidamente, mas para dentro da mata fechada, o pânico cegando qualquer lógica. Corri como nunca na vida, galhos chicoteando meu rosto e braços, deixando arranhões que ardiam no frio. Raízes expostas me faziam tropeçar a cada poucos metros, o ar gelado rasgando a garganta como lâminas. Meus pulmões queimavam, as pernas doíam, mas o medo me impulsionava. Caí numa raiz grossa, com a cara no chão úmido, coberto de folhas podres e terra. Só então, ofegante e coberto de suor frio, percebi o erro colossal. Eu estava perdido. Meu Deus, perdido no meio da Mata Atlântica, sob aquela lua cheia que iluminava tudo de forma sinistra, como se zombasse da minha fraqueza. Eu só queria ficar perto do Pedro, aprender a ser corajoso como ele, mas agora estava arrastando todo mundo para o caos. Eles teriam que me procurar, desperdiçando tempo e energia. Minha vida inteira foi pela metade, esforços pela metade, coragem pela metade. Agora ia morrer por isso, congelado ou devorado. Pelo menos estava com escoteiros treinados. Se me achassem, saberiam o que fazer. Imobilizar uma perna quebrada, sinalizar para resgate, se o pior viesse a acontecer. A palavra "se" ecoava na minha cabeça como um pensamento sombrio. Se eu fosse encontrado. Pessoas somem na mata o tempo todo, escorregam em penhasquinhos escondidos pela neblina, são picadas por jararacas camufladas, devoradas por predadores noturnos. Sentei encostado a uma árvore enorme, com casca rugosa e raízes como tentáculos, tremendo incontrolavelmente, me sentindo o garoto mais solitário e fraco do mundo. O silêncio da floresta era opressivo, quebrado só por grilos que cantavam distantes, o ocasional piado de uma coruja e o vento sussurrando segredos nas folhas. Uma hora ali pareceu uma eternidade de agonia. Decidi não andar mais. Melhor esperar o amanhecer, quando o sol clareia as sombras e os escoteiros fariam as buscas. Mas o frio piorava a cada minuto, entorpecendo meus dedos e tornando cada respiração uma luta. Ouvi um rosnado distante, grave, gutural, e soube na hora. Onças pardas caçavam à noite nessa região, silenciosas e letais. Meu estômago girou como uma montanha-russa quebrada. Fiquei em dúvida, ficar parado e arriscar ser encontrado por ela, ou me mover e me perder mais. Não queria encontrá-la e ser atacada como uma presa fácil. Precisava de um plano, algo que o Pedro faria com calma. Depois de me acalmar o máximo possível, respirando fundo, contando até 10 como minha mãe me ensinava, pensei em fazer uma fogueira, para aquecer meu corpo gelado, e a fumaça poderia alertar quem estivesse me procurando ao amanhecer. Levantei devagar, as pernas trêmulas, e comecei a procurar um espaço claro no escuro, guiado pela lua cheia que filtrava raios prateados entre as copas. Encontrei uma pequena clareira rodeada de arbustos baixos, limpei o chão de folhas secas e galhos o máximo que pude com as mãos domentes. Não queria incendiar a mata inteira e causar um desastre maior. Eu sabia a teoria de como fazer uma fogueira, das aulas teóricas dos escoteiros, mas nunca tinha praticado sozinho. Juntei algumas pedras lisas em um círculo improvisado, como se isso servisse para conter as flamas. Olhando ao redor, comecei a coletar gravetos secos, aqueles que estalavam ao dobrar, sinal de que queimavam bem. Com os braços cheios de lenha fina, ouvi um barulho inconfundível, galhos quebrando atrás de mim, alto e deliberado, como passos pesados. Não sei porquê, mas pensei na hora que fosse alguém do grupo vindo me salvar, o Pedro talvez, com sua coragem inabalável. Foi um pensamento idiota, infantil. Um animal selvagem era muito mais provável nessa hora da noite. E era exatamente isso. Quando me virei devagar, o coração na boca, estava diante de uma onça parda enorme, musculosa, com pelagem marrom escura brilhando sob a lua cheia, olhos amarelos fixos em mim como faróis de fome. Ela rosnou baixo, mostrando dentes afiados e curvos, a taíla balançando devagar como um aviso.
Alguns gravetos caíram das minhas mãos trêmulas, mas, tirando isso, não me mexi 1 centímetro. Não havia luta ou fuga em mim naquele momento. Simplesmente congelei, como um coelho diante de uma cobra. Minha mente ficou em branco, um vazio absoluto. Nenhum conselho de sobrevivência veio à tona, daqueles que o seu Alberto repetia nas reuniões. Faça barulho para onças pardas, pareça grande. Só pensei em uma coisa cruel. Eu ia morrer ali, despedaçado na mata, longe de casa. Foi um choque a rapidez com que aceitei esse fato, como se toda a minha fraqueza acumulada me preparasse para isso. Fiquei imóvel, incapaz de me mover, minha respiração ficando mais curta e rasa até que doía no peito, como se o ar fosse veneno. A onça avançou devagar, agachada, músculos tensos sobre a pele parda, cada passo calculado como um caçador experiente. Então, sem aviso, ela pulou, e o instinto finalmente acordou. Eu corri de novo, a adrenalina explodindo nas veias como fogo. Ela me perseguiu pela floresta escura, patas batendo no chão como trovões abafados, rosnados ecoando atrás de mim. Eu zigue-zagueava entre árvores antigas, galhos rasgando minha roupa e pele, deixando trilhas de sangue. A lua cheia iluminava a perseguição como um filme de terror vivo, sombras longas esticadas no chão, folhas voando no ar, o cheiro de terra e medo misturados. Senti o bafo quente dela na minha nuca uma vez, garras roçando minha perna esquerda e rasgando a calça jeans, uma dor lancinante que me fez gritar, um grito rouco de pavor puro. Tropecei em pedras soltas, caí morro abaixo em uma encosta íngreme, me arranhando em espinhos e raízes, mas levantei cambaleando e continuei correndo, os pulmões em chamas, as pernas fraquejando. Finalmente, exausto além do limite, caí de joelhos em uma clareira maior, ofegante, o mundo girando. A onça parou a poucos metros, agachada para o bote final, olhos brilhando com triunfo. Lágrimas ofuscavam minha visão. Pensei no Pedro, em como ele seria forte nessa situação, enfrentando o perigo de frente. Pensei nos meus pais, na vida curta que mal vivi, cheia de tentativas falhas de ser corajoso. Vi ela se preparar para pular, músculos se contraindo, e então uma onda de movimento explodiu dos arbustos laterais. Um borrão escuro pulou sobre a onça como se fosse um foguete. Os dois rolaram pelo chão em um emaranhado de pelos, garras e urros ensurdecedores. Levantei cambaleando, incrédulo, o corpo todo doendo. Não havia nada natural que pudesse derrubar uma onça parda assim, com tanta fúria. Sob a lua cheia, que agora iluminava a clareira como um holofote frio e impiedoso, vi claro. O atacante era quase do mesmo tamanho, mas feroz além da imaginação. Um corpo humanoide coberto de pelagem negra e densa, músculos ondulando sobre a pele como cordas tensas, uma cauda longa chicoteando o ar na luta. A cabeça era de lobo, orelhas erguidas e alertas, mandíbulas poderosas cravadas no ombro da onça, arrancando um rugido de dor. Um lobisomem. Não tinha outra explicação possível. Era como as lendas que ouvíamos nas fogueiras, mas real, palpável. As garras traseiras eram lupinas, afiadas como lâminas, rasgando o flanco da onça. As dianteiras pareciam mãos humanas deformadas, com unhas na valha, agarrando a pelagem parda, cravando fundo na carne. Sangue jorrava em jatos escuros, salpicando o chão da clareira, e ambas as criaturas gritavam, rugidos guturais da onça misturados com aúvos agudos do lobisomem. Eu deveria ter corrido dali, aproveitado a distração para fugir de volta ao acampamento. Não tinha nada que estar ali testemunhando aquilo. E, no entanto, meu corpo ainda estava congelado de medo, as pernas pesadas como chumbo. Se a onça vencesse de alguma forma milagrosa, poderia me comer depois de acabar com o intruso. Se o lobisomem vencesse, com certeza me veria como a próxima refeição fácil. Eu era uma sobremesa saborosa para qualquer um dos dois, um garoto fraco perdido na mata.
Eu só podia torcer para que eles se matassem mutuamente, exaustos pela batalha. A luta foi brutal e prolongada, um caos de garras, dentes e sangue sobre a lua cheia. A onça cravou seus dentes afiados no braço do lobisomem, arrancando um pedaço de carne que expôs ossos brancos por um instante. O lobisomem uivou de dor, mas contra-atacou com fúria redobrada, girando o corpo e mordendo o pescoço exposto da onça. Ouvi um estalo horrível, ossos se quebrando como gravetos secos, seguido de um último grunhido agonizante da onça, enquanto o lobisomem apertava suas mandíbulas com força implacável. O enorme animal pardo ficou imóvel no chão, o peito subindo e descendo uma última vez antes de parar. O lobisomem manteve as mandíbulas cerradas por mais um minuto, ofegante, com o peito arfando. Observei, atônito e horrorizado, as marcas de garras e feridas profundas da luta começarem a cicatrizar no corpo do lobisomem, a carne se recompondo sozinha, como se o tempo voltasse atrás, deixando-o intacto em poucos minutos, sem uma cicatriz. Soltando o corpo inerte da onça, ele se ergueu sobre suas fortes patas traseiras, a silhueta imponente recortada contra a lua cheia como uma estátua de Nessodeira. Ergueu a cabeça e soltou um uivo de vitória tão alto que vibrou nos meus ossos, ecoando por toda a mata inteira. Para meu horror absoluto, ouvi mais uivos em resposta à distância, graves, harmônicos, vindo de diferentes direções. Havia mais dessas criaturas na floresta, uma matilha inteira talvez, atraída pelo cheiro de sangue e luta. Depois de parar de uivar, ele virou a cabeça devagar, e seus olhos amarelos, aqueles mesmos que eu vi nos arbustos horas antes, me encontraram. Lentamente, me encarou a poucos metros de distância, a respiração ainda pesada. Eu ainda tremia incontrolavelmente, mas consegui sussurrar, com a voz baixa e trêmula como uma folha no vento. Obrigado. Suas orelhas grandes contraíram ao som da minha voz, como se entendesse. Eu não conseguia decifrar que tipo de expressão ele tinha, além de assustadora. Focinho enrugado, dentes ainda sujos de sangue. Olhando de um lado para o outro, como se checasse por perigos, ele fez uma escolha rápida. Voltando a ficar de quatro patas, pegou a onça pelo pescoço mais uma vez com suas mandíbulas poderosas e começou a arrastá-la para a mata densa, desaparecendo entre as sombras das árvores com sua refeição conquistada. Observei-o partir até sumir completamente, mas o alívio só me atingiu de verdade quando o sol começou a nascer no horizonte, colorindo o céu de tons suaves de rosa e ouro, dissipando a neblina noturna. Sentei-me ali, na clareira ensanguentada, olhando para o lugar onde vi o lobisomem pela última vez, enquanto o mundo acordava ao meu redor, pássaros cantando, o riacho distante murmurando. Quando os meus companheiros de acampamento finalmente me encontraram, o pânico era geral. Os líderes adultos, incluindo o seu Alberto, estavam prestes a chamar os guardas florestais profissionais com rádios de emergência, mas me encontraram menos de uma hora depois que o Pedro percebeu minha ausência ao amanhecer e começou a gritar meu nome pela mata. Foi um pouco constrangedor descobrir que eu me perdi tão perto do acampamento, uns 500 metros no máximo, segundo eles. Todos estavam aliviados por eu ter ficado no mesmo lugar a maior parte da noite e não ter me aprofundado mais na mata, tornando quase impossível me localizarem. Nunca contei a eles o porquê fiquei parado tanto tempo, o terror que me paralisou, nem o que realmente vi sobre aquela lua cheia. Até agora, não contei a ninguém o que presenciei naquela noite. Logo depois do acampamento, perdi o contato gradual com o Pedro. Nossas vidas tomaram rumos diferentes. Ele seguiu nos escoteiros, virou um líder de grupo e depois um guia de trilhas, vivendo aventuras reais. Eu, traumatizado, me tornei um homem da cidade grande, evitando qualquer coisa que cheire a natureza selvagem. Por causa daquele final de semana, desisti de tentar ser o jovem corajoso
que achava que deveria ser e abracei uma vida mais tranquila, urbana, longe de matas e sombras noturnas. Hoje, 20 anos depois, ainda sinto o frio da lua cheia nas noites de verão e me pergunto se aquilo foi real ou um delírio do medo de uma criança. Mas no fundo, eu sei. E você? Acredita em lobisomens? Eu sim. E é por isso que minhas crianças nunca vão acampar sem mim. Ou melhor, nunca vão acampar. Ponto.